A OAB Vale do Jaguaribe recebeu na quarta-feira, dia 3 de abril de 2013, o Dr. Valdir Xavier Lima Filho. Ele é um conceituado professor e advogado criminalista com forte atuação não só no Ceará, mas no Nordeste brasileiro. E ele vem versar sobre o tema como recuperar a liberdade de seu cliente. Claro que aí tem várias vertentes. Eu queria iniciar perguntando para o Dr. Valmir quais as vertentes que mais dificultam a liberdade de um cliente. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar falando para a região onde estão as minhas raízes. A minha mãe é desta região, minha família toda por parte da minha mãe. Então é sempre honroso, sempre prazeroso, e eu praticamente remonto a minha história pessoal, a minha história familiar, quando eu volto aqui ao Vale do Jaguaribe, especialmente ao Limoeiro do Norte, que já brindou a comunidade jurídica com dois grandes homens, entre outros, mas um desembargador federal e um ministro superior do Tribunal de Justiça. Portanto, para nós que gostamos aqui da região, que apreciamos a região, é uma honra muito grande vir falar sobre direito, sobre um tema de tamanha relevância, que é a liberdade dos constituintes, das pessoas, como garantia fundamental, constitucional, como garantia processual penal. E, como você bem ressaltou, as vertentes são inúmeras. Hoje nós vamos trocar algumas ideias, conversar com os colegas daqui e abordar essa temática do direito criminal em si, que é o advogado que milita na seara criminal, ele lida constantemente com essa dicotomia, liberdade, prisão, a necessidade da sua atuação, de desenvolver mecanismos, instrumentos processuais para obter essa liberdade. E esse é o enfoque que nós vamos emprestar aqui, vamos discutir, vamos trabalhar aqui com os colegas do Limoeiro do Norte e de toda a região aqui. Na tipificação da busca da liberdade, qual mais utilizada hoje e o gargalo maior para constituir essa liberdade desejada por um cliente? Hoje o grande gargalo, todos nós sabemos, é a morosidade do judiciário. Não é, essa morosidade não pode ser tributada apenas à inércia do julgador, mas de um aparelho que já está cansado ou obsoleto ou reduzido em números quantitativos de pessoas. Essa morosidade é o grande gargalo. E a luta com a liberdade impõe que o advogado que milite nessa seara haja com rapidez, porque a liberdade é um bem, depois da vida, é o maior bem que nós podemos elencar dentre os bens de todos nós, de todas as pessoas. Então, o advogado se vê nessa situação e, do ponto de vista processual, a doutrina, a jurisprudência tem evoluído e tem buscado minimizar a questão da prisão. A prisão deve ficar realmente como última ratio, última opção, justamente para quem realmente não pode estar convivendo com os outros munícipes, com os outros conterrâneos, com os outros habitantes, com a sociedade em si. Então, esse elemento que oferece uma periculosidade, que oferece um grau de violência ou de perniciosidade, periculosidade à sociedade, esse indivíduo realmente ficou para ele a segregação, a prisão. Então, nós estamos caminhando e evoluindo na diferenciação, na segmentação desses tipos de delitos e desses tipos de agente. O senhor falou aí que o maior gargalo é a morosidade. Isso. Na capital o senhor milita. E quem milita no interior, que às vezes sequer tem o juiz para despachar o seu pedido de liberdade, como agir? Eu não milito só na capital, nem só em Fortaleza. Milito em muitos locais. O que eu quis sedimentar é que o senhor está mais lá. Mais lá, isso, sem dúvida. Minha atuação concentra-se muito mais na capital. Mas eu conheço a realidade do interior. Eu sei que há juízes respondendo por várias comarcas de uma maneira precária, de uma maneira até desumana às vezes. Isso é reconhecido. Mas, por outro lado, tem a liberdade, que o advogado tem que lutar, tem que correr atrás do juiz, tem que correr atrás do promotor para oferecer um parecer, tem que ir atrás do juiz federal, do procurador da República, de forma que isso dificulta, isso impõe uma necessidade de um desdobramento ainda maior do profissional.
Se nós tivéssemos comarcas todas com seus juízes respectivos, com seus promotores completas, a realidade seria outra, seria muito menos sofrível do que é atualmente. Mas realmente no interior, hoje nós vivemos uma situação muito periclitante quanto ao preenchimento dos cargos das comarcas. O senhor ficou bastante conhecido agora numa ação de um astro do rádio cearense e nordestino, Moção, né? Isso. E todo mundo ficou surpreso pela agilidade no processo de liberdade do Moção. E nesse processo, é claro, deve ter usado novas técnicas, né? Ou fórmulas. O senhor traz esse tipo de experiência e como o senhor pretende passar hoje aqui para os seus amigos advogados que estão do outro lado como aluno? Bom, eu pretendo trazer realmente essa experiência. Não houve, no caso citado por você, de um constituinte que é realmente reconhecido internacionalmente, não houve nenhum mecanismo, nenhuma fórmula extravagante ou desconhecida. Foi apenas a agilidade e a resposta processual no momento certo. Ok, obrigado pela atenção. Já que falou na família, para fechar, o senhor disse que é do Vale do Jaguaribe. De Limoeiro, de que família no Vale? A família está espraiada. Jaguaribe é o centro mais assim, presente da família, mas Russas, Limoeiro, porque nós temos Maia também. Os maias daqui do Limoeiro são nossos parentes. Eu sou daqui, me sinto muito no Limoeiro do Norte e fico feliz em estar aqui e com a oportunidade que você me dá. Obrigado pela atenção. Obrigado a você. Pois nós estamos aqui ao lado do Dr. Paulo Franco Rocha Lima, ele que é conselheiro estadual da Ordem dos Advogados do Estado do Ceará. E o doutor Paulo, nessa sua missão e função junto à OAB, você tem procurado inovar com palestras. O objetivo de hoje é trazer uma palestra focada na expressão de como recuperar a liberdade do cliente. Isso é uma promessa de campanha que vem sendo cumprida pela Ordem dos Advogados do Brasil, na pessoa do nosso presidente e de todo o nosso conselho estadual. Há muito se pedia aqui em Limoeiro a vinda de palestras no âmbito do direito penal. E era uma carência muito grande. E nós, para atender esse anseio dos advogados da região, providenciamos a vinda desse grande nome, que é o Dr. Valdir Xavier, advogado de grande envergadura, que traz com ele um conhecimento jurídico muito grande e vai aqui repartir esse conhecimento com os nossos colegas advogados da região. A palestra hoje é mais uma troca de experiência do que transferência de conhecimento da regra constitucional? Sim, na verdade, na troca, todo aprendizado pressupõe uma troca de conhecimento. O Dr. Valdir, ele é muito um advogado militante, aquele advogado que não fica na teoria. Ele é o advogado que vai, que faz na prática, ele não é simplesmente um teórico. Mas, como bom homem de teoria, ele tem a passar a experiência do profissional como um todo. Ele vai fazer relatos de situações até mesmo de cunho filosófico, para que o advogado tenha mecanismos de buscar a liberdade do seu cliente. Porque às vezes ele costuma dizer, já ouvi ele dizendo mais de uma vez isso, que o Código Penal, vir aqui falar sobre o Código Penal, seria chover no molhado. Todo mundo já ouviu, passou os 4 anos da faculdade estudando esse Código Penal. O Código Penal que é aplicado aqui no Limoeiro do Norte é o mesmo que é aplicado em Brasília. Então a novidade que ele pode trazer, que ele fala da troca de experiência, é desse dia a dia do advogado, como o advogado se portar na relação com o seu cliente, na relação com o Ministério Público, na relação com o juiz, na relação com a própria sociedade. Isso porque, dentre todos os conceitos de direito, o penal é o mais complicado para se administrar na relação e busca de liberdade. Complicado e simples ao mesmo tempo. O direito penal, o Código Penal, dentre os códigos, Código Civil, Código de Processo Civil, ele é um código relativamente pequeno, de poucos artigos. O que se tem hoje de dificuldade é a letargia da justiça, é a morosidade com que os processos são despachados, muitas vezes a repercussão que alguns tipos de processos têm no seio da sociedade, que infelizmente afetam a liberdade do cliente a ser perseguida, a ser buscada, né?
Paulo, na região é crescente o número de profissionais que atuam no direito penal? Sim, sim. O direito penal é algo, Flávio, motivador. Todo aluno que chega nos bancos da faculdade, ele se apaixona pelo direito penal. Eu digo isso porque também fui um apaixonado, apesar que você sabe que eu não advogo na área penal já há alguns anos, mas comecei a militância desde a época de estagiário, fui estagiário de vara penal e trabalhei durante alguns anos, só que migrei para outro ramo do direito. Mas posso te assegurar que aqui é crescente o número de advogados que buscam, até porque há demanda, né? Você sabe que, infelizmente, os crimes, os delitos, eles não param de crescer. E quer queira, quer não, isso necessita a atuação do advogado para atuar junto a Essa ação da OAB trabalhada por você, trazendo o doutor Valmir, ela não se restringe a Limoeiro, né? Parece que ele passa também para o Tabuleiro, visita outras cidades da região. Sim, a ideia é que a gente leve a outras cidades num primeiro momento. Isso é a primeira palestra de um ciclo de palestras desse semestre, que nós vamos levar até as nossas cidades da subseção, uma série de palestras, inclusive em outras áreas, palestras na área do direito do trabalho, na área do direito de processo civil. Nós vamos estar oferecendo à classe jurídica do Vale do Jaguaribe um grande número de cursos de capacitação. Doutor, obrigado pela atenção e parabéns pela ação ao lado do doutor Ramon, comandando a OAB Vale do Jaguaribe. Sim, queria ressaltar a ausência do doutor Ramon hoje, né, no evento, que ele tinha um compromisso anteriormente marcado, compromisso profissional que não tinha como remarcar, e também ressaltar que essas palestras elas têm duas finalidades e duas situações interessantes. A Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Ceará, está aqui cumprindo uma promessa de campanha, onde o advogado que vem se qualificar, que vem assistir palestras que são gratuitas para o advogado, ele receberá um desconto na anuidade, que são as obrigações que o advogado paga, para o ano seguinte. Então, o advogado ele vai receber entre 25% e 25% e 40% de desconto na anuidade do ano seguinte. Isso é uma promessa de campanha que foi implementada pelo presidente Valdetário e pelo Conselho Estadual do qual eu faço parte, que nós garantimos assim a qualificação do advogado e um custo menor para o exercício da advocacia. Obrigado pela atenção. Obrigado. Repórter Jaguar. O Vale do Jaguaribe se vê aqui.